Um shopping lotado. Uma mulher de vestido simples, mas elegante, caminha de mãos dadas com uma menina sorridente. De repente, um homem deixa cair as sacolas e a respiração trava. Não pode ser. É ela. E aquela menina. O que você faria se visse o amor que mandou apagar, vivo, sorrindo diante de você? Curta e comente. O destino cobra ou ensina? A manhã de quinta-feira começou como todas as outras no escritório da construtora Almeida. Leonardo ajustou a gravata italiana diante do espelho do banheiro executivo, admirando o reflexo que via todos os dias há 10 anos. Aos 35 anos, ele havia construído um império a partir do nada, transformando uma pequena empresa herdada do pai em uma das maiores construtoras da cidade. Seus ternos eram sob medida, seus sapatos de couro italiano brilhavam como espelhos e seu relógio suíço valia mais que o carro da maioria das pessoas. O cheiro do café colombiano importado invadia sua sala no 20º andar quando a secretária bateu na porta. Leonardo nem ergueu os olhos dos contratos espalhados sobre a mesa de mogno. Números, lucros, projetos milionários. Essa era sua linguagem, seu mundo, sua identidade. Senhor Leonardo, tem uma moça aqui embaixo na recepção perguntando pelo senhor, disse Márcia, sua secretária há 5 anos, conhecedora de todos os seus hábitos e manias. Se não tem agendamento, não recebo ninguém. Você sabe disso, Márcia. Ela disse que é urgente. Ana Silva, disse que o senhor ia querer vê-la. O nome fez Leonardo pausar por um segundo. Ana. A garçonete do restaurante onde ele costumava almoçar, quando não tinha tempo para seus lugares sofisticados habituais. Cabelos castanhos, sempre presos em um rabo de cavalo simples, mãos delicadas que serviam o café com um sorriso genuíno. Nos últimos 3 meses, entre reuniões e contratos, ele havia encontrado nela uma distração agradável da pressão dos negócios. Mande ela subir, disse finalmente, curiosidade picando seu interesse. Quando Ana entrou na sala, Leonardo notou algo diferente. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela evitava seu olhar direto. O vestido amarelo simples que usava destacava sua pele morena, mas havia uma tensão em seus ombros que ele não havia visto antes. Oi, Léo, ela disse suavemente, usando o apelido íntimo que apenas ela tinha permissão para usar. Ana, que surpresa! Não esperava te ver aqui. Quer sentar? Posso pedir um café? Ela balançou a cabeça, permanecendo em pé diante da mesa que os separava como um abismo. Não, obrigada. Eu preciso te contar uma coisa importante. Leonardo encostou-se na cadeira de couro, um sorriso casual nos lábios. Claro, pode falar. Ana respirou fundo, e ele pôde ouvir o tremor em sua voz quando ela finalmente disse: Estou grávida, Léo. O silêncio que se seguiu parecia sólido, tangível, como se o ar da sala tivesse se transformado em concreto. O sorriso de Leonardo desapareceu lentamente, substituído por uma expressão que Ana nunca havia visto antes. Fria, calculista, quase cruel. Grávida. Ele repetiu a palavra como se ela fosse venenosa. E você tem certeza de que é meu? O rosto de Ana corou de vergonha e indignação. Como pode me perguntar isso? Você sabe que você é o único que nós... Ana! Leonardo se levantou, contornando a mesa com passos medidos. Você é uma garota inteligente. Certamente entende que isso não pode acontecer agora. Não pode acontecer? Ana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Léo, é nosso bebê. Eu sei que não planejamos, mas... Nosso bebê? Leonardo riu, um som áspero que ecoou pela sala luxuosa. Ana, você trabalha servindo cafezinho. Eu administro uma empresa de 50 milhões. Você realmente achou que isso ia dar em alguma coisa? Cada palavra era uma facada no coração de Ana.
Ela havia sonhado com este momento durante 3 semanas, imaginando diferentes cenários, mas nunca havia considerado esta frieza, esta crueldade. Eu pensei que você me amava, sussurrou ela, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Amor? Leonardo soltou outra gargalhada cruel. Ana, você foi uma diversão agradável, nada mais. Um escape do estresse dos negócios. Mas amor, entre nós, você deve estar brincando? Ana sentiu o chão fugir sob seus pés. O homem diante dela era um estranho, alguém que ela nunca havia conhecido de verdade. Mas o bebê, nosso bebê, não existe nosso bebê, Leonardo disse com uma frieza que fazia o ar-condicionado parecer tropical. Ele abriu a gaveta da mesa, retirou o talão de cheques e começou a escrever. Existe um problema que precisa ser resolvido rapidamente. O som da caneta raspando o papel era o único ruído na sala, além da respiração entrecortada de Ana. Leonardo arrancou o cheque e o estendeu para ela. Aqui, 15 mil reais, mais que suficiente para resolver isso discretamente. Ana olhou para o papel em suas mãos trêmulas, vendo os números que representavam o valor que ele atribuía à vida que crescia dentro dela. Você quer que eu aborte? Ela disse, não como pergunta, mas como constatação de uma realidade brutal. Eu quero que você seja inteligente, Leonardo respondeu, voltando para trás da mesa como se quisesse restabelecer a distância entre eles. Você é jovem, tem toda a vida pela frente. Não vai jogar tudo fora por causa de um erro. Um erro? A voz de Ana era apenas um sussurro agora. Sim, Ana, um erro. Um acidente que pode ser corrigido sem maiores consequências para nenhum de nós. Ana olhou para ele, realmente o vendo pela primeira vez. Os olhos que ela havia achado charmosos agora pareciam frios como gelo. A boca que a havia beijado agora cuspia veneno. As mãos que a haviam tocado agora seguravam canetas como armas. Você realmente quer que eu mate nosso filho? Ela disse, cada palavra pesando toneladas. Eu quero que você pare de ser dramática e seja prática, Leonardo disse, impaciente agora. Olhe ao seu redor, Ana. Olhe para esta sala, para esta vida. Você acha que tem lugar aqui? Você acha que um filho bastardo vai me ajudar nos negócios? As palavras foram como socos no estômago de Ana. Ela sentiu náusea e não sabia se era da gravidez ou da repulsa. Bastardo, ela repetiu. É isso que ele seria, Leonardo disse sem um pingo de remorso. Um bastardo indesejado que só atrapalharia nossas vidas. Ana fechou os olhos, tentando processar a magnitude da crueldade que estava presenciando. Quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu olhar, uma dureza que não existia antes. E se eu disser não? Leonardo suspirou como se ela fosse uma criança teimosa. Ana, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Você sabe que não tem escolha real aqui. Sempre temos escolha. Não, você não tem, ele disse, sua voz adquirindo um tom ameaçador. Você é uma garçonete sem dinheiro, sem família, sem recursos. Eu sou Leonardo Almeida. Uma palavra minha e você não consegue emprego nem para limpar banheiro nesta cidade. Ana sentiu o sangue gelar. Esta era a ameaça final, a carta na manga que ele guardava para momentos como este. Você está me chantageando. Eu estou sendo realista, ele respondeu voltando a sentar-se e pegando uma pasta como se a conversa já estivesse encerrada. Você tem 48 horas para resolver isso. Depois disso, as consequências são suas. Ana segurou o cheque, o papel tremendo em suas mãos. Léo, por favor, o nome é Senhor Almeida para você, ele disse sem levantar os olhos dos papéis. E esta conversa acabou. Ana ficou parada por mais alguns segundos, esperando talvez que ele voltasse a ser o homem que ela pensava conhecer. Mas Leonardo continuou ignorando sua presença, folheando documentos como se ela já tivesse saído.
Finalmente, ela se virou e caminhou em direção à porta. Sua mão já estava na maçaneta quando ouviu a voz dele uma última vez. Ana. Ela se virou, um último fio de esperança brilhando em seus olhos. Não faça besteira. Seja inteligente. A porta se fechou com um clique suave, mas para Ana soou como um tiro. No corredor, ela encostou-se à parede, o cheque ainda em suas mãos, e finalmente permitiu que os soluços saíssem. As lágrimas caíam sobre o papel, borrando os números que representavam o preço que Leonardo havia colocado em sua alma. Ana desceu os 20 andares do prédio comercial, como se estivesse em transe. Cada degrau da escada rolante parecia uma eternidade. O eco das palavras cruéis de Leonardo reverberando em sua mente como um disco arranhado. O cheque ainda estava dobrado em sua mão direita, úmido do suor frio que escorria por suas palmas. A rua estava movimentada com o almoço do meio-dia. Executivos de terno passavam apressados, falando ao celular sobre negócios milionários, alheios à tragédia pessoal que acabara de se desenrolar no 20º andar. Ana caminhou sem direção, seus pés a levando automaticamente pelas calçadas familiares do centro da cidade. O cheiro de comida dos restaurantes populares misturava-se com a fumaça dos ônibus, criando uma sinfonia urbana que antes a reconfortava. Agora, tudo parecia hostil, estranho, como se ela estivesse vendo o mundo através de uma lente embaçada. Suas pernas tremiam e ela precisou se apoiar na parede de uma farmácia para não cair. "Moça, está tudo bem?" Uma voz feminina e suave cortou através da névoa de seus pensamentos. Ana ergueu os olhos e viu uma senhora de cabelos grisalhos, vestindo um conjunto azul marinho simples, mas bem cuidado. Seus olhos castanhos irradiavam uma bondade genuína que Ana não via há muito tempo. Eu estou bem", Ana mentiu, limpando as lágrimas que continuavam caindo. A senhora, que aparentava ter cerca de 60 anos, não se convenceu. "Minha filha, você está pálida como papel. Venha, tem um banco aqui na praça. Vamos sentar um pouquinho." Dona Elisa, como ela se apresentou, guiou Ana gentilmente até um banco sob a sombra de um ipê amarelo. O perfume suave de violetas que emanava da senhora trouxe memórias distantes da avó que Ana havia perdido ainda criança. "Agora me conta o que aconteceu", disse Dona Elisa, sua voz carregada de uma autoridade maternal que não admitia resistência. Ana olhou para aquela estranha que demonstrava mais cuidado por ela em 5 minutos do que Leonardo em 3 meses de relacionamento. As palavras saíram em torrente, misturadas com lágrimas e soluços. Ela contou sobre a gravidez, sobre as palavras cruéis, sobre o cheque que ainda segurava como se fosse uma cobra venenosa. Dona Elisa ouviu em silêncio, balançando a cabeça nos momentos apropriados, fazendo pequenos sons de compreensão e indignação. Quando Ana terminou, a senhora segurou suas mãos com firmeza. "Escute bem o que vou te dizer, menina", disse Dona Elisa, seus olhos brilhando com uma determinação férrea. "Esse homem mostrou quem ele realmente é. Acredite nele. Mas você tem uma escolha agora. Pode deixar que a maldade dele determine o seu futuro, ou pode decidir que merece coisa melhor." Ana olhou para o cheque amassado. "Mas ele tem razão sobre uma coisa. Eu não tenho nada. Não tenho família, não tenho dinheiro. Mal consigo me sustentar sozinha. Como vou criar um bebê?" "Da mesma forma que milhões de mulheres fizeram ao longo da história", respondeu Dona Elisa com uma convicção que fez Ana sentir uma fagulha de esperança. "Com amor, trabalho duro e fé. Você acha que eu criei meus 3 filhos sozinha porque tinha dinheiro sobrando?" Os dias seguintes passaram como uma névoa. Ana havia marcado o procedimento na clínica particular mais discreta da cidade,
O dinheiro de Leonardo era suficiente para pagar pelos melhores cuidados médicos que ela jamais havia experimentado. A ironia não passou despercebida. O homem que a havia rejeitado estava pagando para que ela apagasse qualquer vestígio de sua existência. Na manhã da quarta-feira, Ana acordou antes do sol nascer. Havia passado a noite toda acordada, alternando entre náuseas matinais e uma angústia que parecia roer seu peito por dentro. Vestiu a blusa branca mais bonita que possuía. Queria estar apresentável para aquele momento que mudaria sua vida para sempre. O táxi que a levou até a clínica estava silencioso, exceto pelo rádio tocando uma música romântica que ela pediu para desligar. As ruas ainda desertas da manhã pareciam julgá-la, como se soubessem para onde ela estava indo e por quê. A Clínica São Rafael ficava num prédio moderno e discreto, numa área nobre da cidade. A recepção era toda decorada em tons pastéis, com plantas verdes e música instrumental tocando baixinho. Tudo projetado para tranquilizar, para fazer as mulheres se sentirem seguras em um momento de extrema vulnerabilidade. Ana Silva, chamou a recepcionista, uma loira de sorriso profissional. A doutora Cardoso está pronta para recebê-la. Ana seguiu por um corredor que cheirava a desinfetante e flores artificiais. Seus passos ecoavam no piso de mármore, cada som parecendo uma contagem regressiva para algo irreversível. A doutora Cardoso era uma mulher de meia-idade, cabelos curtos e óculos discretos. Seu consultório era acolhedor, com diplomas nas paredes e fotos de famílias felizes, provavelmente suas próprias. Ana se perguntou quantas mulheres como ela haviam se sentado naquela mesma cadeira. Ana, é isso mesmo? 23 anos? A doutora folheava sua ficha. É sua primeira gestação? Sim, Ana respondeu, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Entendo. E você tem certeza absoluta sobre sua decisão? Porque é importante que você saiba que depois de hoje... Eu sei, Ana interrompeu rapidamente. Eu sei que não tem volta. A doutora assentiu profissionalmente. Muito bem. Vamos fazer primeiro um ultrassom para confirmarmos a idade gestacional. É procedimento padrão. Ana se deitou na maca, levantando a blusa e abaixando ligeiramente a saia. O gel para o ultrassom estava frio contra sua pele, fazendo-a estremecer. A doutora manuseou o aparelho com eficiência practiced, os olhos fixos no monitor. Vamos ver. Aqui está, disse a médica, apontando para uma mancha escura na tela. 8 semanas certinhas. Foi então que aconteceu. Um som ritmado e rápido começou a ecoar pela sala, vindo dos alto-falantes do aparelho. Tum, 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 como um tambor pequeno e acelerado. O que é isso? Ana perguntou, embora no fundo já soubesse. É o coração do bebê, respondeu a doutora, ajustando controles para melhorar o som. Batendo forte e saudável, cerca de 160 batimentos por minuto, que é perfeitamente normal para esta idade. Ana sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Aquele som era vida. Era seu filho, seu bebê, lutando para existir, crescendo dentro dela com uma determinação que ela nunca havia sentido antes. O coração batia com uma força que contrastava violentamente com a fragilidade do momento. Lágrimas começaram a escorrer pelos seus olhos, caindo sobre a maca. A doutora notou imediatamente a mudança em seu estado emocional. Ana, você está bem? Quer que eu desligue o som? Não! Ana respondeu mais alto do que pretendia. Por favor, não desligue. Ela ficou ali deitada, ouvindo aquele som mágico que a conectava com algo maior do que sua dor, maior do que o medo, maior do que a rejeição de Leonardo. Aquele era seu filho. Aquela vida pequenina e preciosa havia escolhido ela para ser sua mãe, independentemente de qualquer circunstância. Doutora, Ana disse, sua voz firme pela primeira vez em dias. Eu mudei de ideia. A médica pausou o exame.
estudando o rosto de Ana com atenção profissional. Tem certeza? É normal haver dúvidas, mas você precisa estar absolutamente segura. Ana se sentou na maca, limpando o gel da barriga com as mãos trêmulas. Eu nunca estive tão certa de alguma coisa na minha vida. Eu vou ter esse bebê. Meia hora depois, Ana estava na rua novamente, mas desta vez tudo parecia diferente. O sol brilhava mais forte, as cores eram mais vívidas, e ela sentia como se pudesse respirar profundamente pela primeira vez em dias. Na bolsa, guardava a primeira foto de seu filho, uma imagem em preto e branco que parecia um feijãozinho, mas que para ela era a coisa mais bonita do mundo. Seu primeiro instinto foi ligar para Dona Elisa, a única pessoa que havia demonstrado genuína preocupação com seu bem-estar. A senhora atendeu no terceiro toque. Dona Elisa, é a Ana, a moça da praça. Minha filha, como você está? Estava pensando em você desde ontem. Eu estou bem. Na verdade, estou ótima. Eu decidi ter o bebê. O silêncio do outro lado da linha durou apenas alguns segundos, mas para Ana pareceu uma eternidade. Graças a Deus, disse Dona Elisa finalmente, sua voz carregada de emoção. Você tomou a decisão certa, menina. Agora venha aqui em casa que vamos conversar sobre o futuro. A casa de Dona Elisa ficava em um bairro simples, mas bem cuidado. Era uma construção antiga, com jardim frontal cheio de rosas vermelhas e uma varanda onde ela costumava sentar para observar o movimento da rua. Por dentro, a casa cheirava a bolo caseiro e tinha aquele aconchego que só lares construídos com amor conseguem ter. Sente aqui, querida, disse Dona Elisa, indicando uma poltrona de tecido florido. Vou fazer um chá de camomila que é ótimo para gestantes. Enquanto esperava, Ana observou as fotografias espalhadas pela sala. Eram imagens de família, casamentos, formaturas, aniversários, todas mostrando pessoas sorridentes e felizes. Uma vida simples, mas plena de amor e realizações. Agora me conta, disse Dona Elisa, voltando com 2 xícaras fumegantes. Como você planeja se sustentar daqui para frente? Ana suspirou, enfrentando a realidade prática de sua decisão. Eu trabalho no restaurante do seu Carlos há 2 anos. Ganho 1,5 salário de gorjeta, mas sei que quando a barriga crescer... Você vai precisar de algo que possa fazer mesmo grávida, completou Dona Elisa, assentindo compreensivamente. E depois que o bebê nascer, algo que permita ficar perto dele. Exatamente. Eu pensei em costura, talvez. Sempre gostei de fazer roupas, desde criança. Minha avó me ensinou antes de morrer. Os olhos de Dona Elisa se iluminaram. Costura é uma profissão nobre e necessária. E você pode trabalhar de casa, no seu próprio ritmo. Eu conheço algumas mulheres do bairro que trabalham com isso. Naquela tarde, Ana saiu da casa de Dona Elisa com uma lista de contatos, algumas revistas de moda infantil e uma certeza no coração que há dias não sentia. Ela ia lutar por aquele bebê, ia construir uma vida digna para os dois e ia provar que o amor de uma mãe vale mais do que todo o dinheiro do mundo. À noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Ana se ajoelhou ao lado da cama e fez uma promessa silenciosa ao filho que crescia em seu ventre. Eu vou te amar todos os dias da minha vida. Vou trabalhar duro para te dar tudo o que você merecer. E vou te ensinar que uma pessoa vale muito mais do que qualquer dinheiro pode comprar. O cheque de Leonardo continuava na mesa da cozinha, intocado. Na manhã seguinte, Ana o picotou em pequenos pedaços e jogou no lixo. Aquele dinheiro sujo nunca mais faria parte de sua vida. 9 anos se passaram como páginas de um livro que Ana escrevia dia após dia com determinação e amor.
O pequeno apartamento, que um dia pareceu apertado demais para seus sonhos, havia se transformado no ateliê Ana em Clara Criações, onde roupas infantis feitas à mão ganhavam vida nas mãos hábeis de uma mãe que transformara dor em propósito. Clara crescera como uma flor em jardim bem cuidado. Aos 9 anos, tinha os cabelos castanhos, cacheados da mãe e uma inteligência brilhante que a fazia questionar tudo ao redor, com curiosidade infinita. Naquela manhã de sábado, ela ajudava Ana a separar tecidos coloridos sobre a mesa de corte, cantarolando uma música que havia aprendido na escola. "Mamãe, posso escolher a estampa para o vestido da Júlia?" perguntou Clara, segurando 2 retalhos floridos contra a luz da janela. "Claro, meu amor. Você tem bom gosto para essas coisas", respondeu Ana, observando a filha com aquele amor que crescia a cada dia. Clara havia herdado não apenas sua aparência, mas também sua paixão por cores e texturas. "Vamos ao shopping buscar aqueles botões especiais que você encomendou?" Clara perguntou, já sabendo a resposta. O shopping se tornara seu passeio favorito aos sábados, não pelas lojas caras que não podiam frequentar, mas pela loja de aviamentos no 2º piso, onde descobriam tesouros para suas criações. O shopping Cidade Verde estava movimentado como sempre nos finais de semana. Mães empurravam carrinhos de bebê, adolescentes se reuniam na praça de alimentação e o som de conversas misturava-se com a música ambiente. Ana e Clara caminhavam de mãos dadas, Clara balançando uma pecola bolsa que havia costurado especialmente para guardar os botões e fitas que comprariam. "Olha, mamãe, que vestido lindo naquela vitrine!" Clara apontou para uma loja de grife infantil, onde manequins minúsculos exibiam roupas que custavam mais do que Ana ganhava em um mês. "É bonito mesmo", Ana concordou, sem amargura. Havia aprendido a apreciar a beleza sem inveja, ensinando Clara a fazer o mesmo. "Mas sabe o que é mais bonito ainda? As roupas que você me ajuda a fazer, porque elas têm amor costurado junto." Clara sorriu, satisfeita com a resposta. Elas subiram pela escada rolante rumo ao 2º piso, Clara contando os degraus em voz baixa, um hábito que desenvolvera para fazer o tempo passar mais rápido. No 3º andar, Leonardo Almeida ajustava o nó da gravata diante do espelho do banheiro do restaurante executivo onde acabara de almoçar com investidores japoneses. O negócio havia sido fechado com sucesso, mais 20 milhões entrando em seus cofres, mas a satisfação que costumava sentir com essas vitórias havia se tornado cada vez mais vazia nos últimos anos. Aos 44 anos, Leonardo possuía tudo o que sempre sonhara. Uma empresa que faturava centenas de milhões, um apartamento de cobertura com vista para a cidade inteira, carros importados e uma conta bancária que crescia mesmo enquanto ele dormia. Mas quando chegava em casa à noite, o silêncio das paredes frias o lembrava de algo que preferia não pensar. Desceu para o 2º piso, onde ficava a joalheria onde costumava comprar presentes para suas conquistas passageiras. A vendedora o reconheceu imediatamente. Ele era cliente VIP, conhecido por gastar fortunas sem pestanejar. "Senhor Almeida, que prazer vê-lo novamente. Temos algumas peças novas que chegaram diretamente de Paris." Leonardo acenou distraidamente, seus olhos percorrendo as vitrines brilhantes. Diamantes, esmeraldas, relógios suíços, objetos bonitos e caros que costumavam impressionar mulheres que esquecia em questão de semanas. Ultimamente, nada disso fazia mais sentido. Foi quando saiu da joalheria que aconteceu. Uma garotinha de cabelos cacheados corria pelo corredor, rindo enquanto fugia da mãe que a perseguia em brincadeira. Clara não viu o homem alto que saía da loja de joias e colidiu contra suas pernas, caindo sentada no chão de mármore. "Ai!" ela exclamou, mais surpresa do que machucada, suas pequenas mãos espalmadas no chão frio. Leonardo olhou para baixo
e viu uma criança de grandes olhos castanhos que o fitavam com curiosidade em vez de medo. Instintivamente, ele se agachou e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. "Você está bem, pequena?" perguntou, sua voz saindo mais suave do que pretendia. Clara pegou sua mão, uma mão grande e macia, que cheirava a perfume caro, e se ergueu, sacudindo a saia florida que Ana havia costurado especialmente para ela. "Estou sim, obrigada", respondeu com um sorriso que iluminou todo o rosto. "O senhor tem mãos muito macias. Trabalha com alguma coisa macia também?" A pergunta inocente arrancou um sorriso genuíno de Leonardo, algo que não acontecia há muito tempo. "Eu trabalho com construções, prédios, casas, coisas bem duras, na verdade." "Que legal! Eu quero ser arquiteta quando crescer. Vou fazer casas bem bonitas para as pessoas serem felizes", Clara disse, ajeitando a bolsinha que havia caído durante a queda. Foi nesse momento que Leonardo ouviu a voz, que o fez gelar completamente. "Clara, meu Deus, você está bem?" Ana correu pelo corredor, o coração disparado de preocupação, e parou abruptamente quando viu o homem agachado ao lado de sua filha. O mundo pareceu parar de girar. Os sons do shopping se tornaram distantes, as pessoas ao redor se moviam em câmera lenta, e tudo que existia naquele momento eram seus olhos encontrando os dele depois de 9 anos. Leonardo se ergueu lentamente, como se estivesse em um sonho do qual não conseguia acordar. A Ana diante dele era diferente da garçonete jovem e vulnerável que havia expulsado de seu escritório. Esta Ana tinha ombros firmes, olhar determinado e uma beleza madura que a maternidade havia lapidado como um diamante. "Ana", ele sussurrou, sua voz falhando como se não conseguisse acreditar no que via. "Mamãe, você conhece o moço gentil?" Clara perguntou, olhando entre os dois adultos que se fitavam como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Ana sentiu a bile subir pela garganta. Todas as feridas que pensava ter cicatrizado se abriram instantaneamente. A humilhação, a dor, a rejeição, tudo voltou com força total. Mas junto veio também a lembrança de sua força, de como havia conseguido construir uma vida linda apesar dele. "Clara, venha aqui", Ana disse, sua voz controlada, mas fria como gelo. Clara obedeceu, mas continuou olhando para Leonardo com curiosidade. "Ele me ajudou quando eu caí, mamãe. Foi muito gentil." Leonardo não conseguia tirar os olhos de Clara. Os cabelos cacheados, os olhos expressivos, o formato do rosto. Cada traço gritava uma verdade que ele havia tentado enterrar por 9 anos. Esta era sua filha. A criança que havia mandado abortar estava ali diante dele, viva, sorridente, perfeita. "Você..." ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. "Eu o quê?" Ana perguntou, erguendo o queixo desafiantemente. "Eu não deveria estar aqui? Ela não deveria existir?" O veneno na voz de Ana fez Leonardo dar um passo para trás. Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Como explicar 9 anos de arrependimento? Como pedir perdão por ter rejeitado a coisa mais preciosa que a vida poderia lhe oferecer? "Mamãe, por que vocês estão falando assim?" Clara perguntou, percebendo a tensão no ar, mas sem compreender sua causa. Ana respirou fundo, lembrando-se de que estava na frente de sua filha. Não era o momento, nem o lugar para acertos de conta. "Não é nada, meu amor. Vamos comprar os botões e ir embora." Ela segurou a mão de Clara firmemente e começou a se afastar, mas Leonardo a seguiu. "Ana, por favor, espera." Ela se virou, os olhos flamejando. "Esperar o quê? Você já disse tudo o que tinha para dizer há 9 anos." "Mamãe?" Clara olhava entre eles confusa. "É que eu e sua mãe nos conhecemos há muito tempo", Leonardo disse, tentando manter a voz neutra para não assustar a criança. Clara processou a informação e então perguntou com toda a inocência do mundo: "Vocês eram namorados?"
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas se recusou a derramá-las na frente dele. Não, Clara, nós nunca fomos namorados. Ele era apenas alguém que eu conhecia. Leonardo sentiu cada palavra como uma punhalada. Ana, não. Ela o interrompeu firmemente. Não aqui, não na frente dela. Clara olhava entre eles, tentando entender a tensão que podia cortar com uma faca. Finalmente ela olhou para Leonardo e perguntou: por que o senhor está triste? Seus olhos estão molhados. Leonardo levou a mão aos olhos e percebeu que lágrimas haviam começado a escorrer sem que ele percebesse. Eu estou bem. Quando eu fico triste, minha mãe me dá um abraço e fica tudo melhor. Clara disse, estendendo os pequenos braços para ele. Ana sentiu o coração se partir. Clara, não, mas era tarde. A menina já havia abraçado as pernas de Leonardo, apertando-o com a força inocente de uma criança que só conhecia amor. Leonardo olhou para Ana por cima da cabeça de Clara, lágrimas correndo livremente agora. Obrigada por ser gentil com ela, Ana disse, sua voz embargada. Mas nós temos que ir. Ela pegou Clara delicadamente, separando-a de Leonardo. Vamos, meu amor. Enquanto se afastavam, Clara acenou para Leonardo por cima do ombro da mãe. Tchau, moço gentil. Espero te encontrar de novo. Leonardo ficou parado no meio do corredor movimentado. As pessoas passando ao seu redor como se ele fosse invisível. Suas pernas tremiam, seu coração batia descompassado. E pela primeira vez em 9 anos, ele teve certeza absoluta de uma coisa. Havia cometido o maior erro de sua vida. A noite caiu sobre a cidade, mas Leonardo não conseguiu fechar os olhos sequer por 1 minuto. Deitado em sua cama, king size de lençóis egípcios importados, ele fitava o teto alto do apartamento de cobertura, enquanto sua mente repetia cada segundo do encontro no shopping. O perfume suave de Ana, o sorriso inocente de Clara, o abraço espontâneo que ainda queimava em sua pele, tudo se misturava em um turbilhão de emoções que ele não sabia como processar. Às 3 da manhã, desistiu de dormir. Levantou-se e caminhou até a varanda que oferecia uma vista panorâmica da cidade. As luzes piscavam como estrelas terrestres, mas toda aquela beleza parecia vazia, sem sentido. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma xícara de café que nem conseguia beber. Clara, sussurrou para o vento noturno, testando o nome nos lábios pela primeira vez. Sua filha. A criança que havia rejeitado com tanta crueldade tinha um nome, uma personalidade, sonhos de ser arquiteta. Ela era real, viva, perfeita. O som do seu próprio soluço o surpreendeu. Leonardo Almeida, o empresário implacável que intimidava adversários em reuniões multimilionárias, chorava como uma criança perdida na varanda de seu apartamento luxuoso. O amanhecer de sábado trouxe uma determinação que ele não sentia há anos. Vestiu-se com roupas casuais, jeans escuros e uma camisa branca simples e dirigiu seu BMW preto de volta ao shopping. Não tinha um plano específico, apenas uma necessidade urgente de vê-las novamente, de confirmar que não havia sido apenas um sonho torturante. O shopping abria às 10 da manhã. Leonardo estacionou e ficou sentado no carro por mais de 1 hora, observando as pessoas que entravam e saíam. Famílias felizes, casais de mãos dadas, crianças correndo à frente dos pais. Cenas cotidianas que ele nunca havia realmente notado antes. Às 11h30, as viu. Ana e Clara caminhavam pela entrada principal. Clara pulando de um ladrilho para outro como se seguisse um jogo imaginário. Ana usava um vestido azul simples que realçava sua beleza natural, e Leonardo sentiu o coração acelerar violentamente.
Ele a seguiu a uma distância segura, escondendo-se atrás de pilares e lojas, sentindo-se ridículo, mas incapaz de parar. Elas foram diretamente para a praça de alimentação no térreo, onde Ana comprou um suco de laranja para Clara e um café preto para si mesma. Escondido atrás de uma coluna decorativa, Leonardo observou cada gesto, cada sorriso, cada palavra trocada entre mãe e filha. Ana cortou um sanduíche natural em pedacinhos perfeitos para Clara, limpou delicadamente o canto da boca da menina com um guardanapo e riu genuinamente quando Clara contou alguma história da escola. "Mamãe, posso ir no parquinho ali?" Clara apontou para uma pequena área de brinquedos instalada na praça de alimentação. "Pode sim, mas não se afaste muito", Ana respondeu, observando a filha correr para o escorregador colorido. Foi então que Leonardo notou algo que o fez gelar. Ana estava sozinha na mesa, mexendo no celular, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Ela olhava constantemente ao redor, como se procurasse por alguém, como se soubesse que estava sendo observada. Seus olhos se encontraram através da distância, e Ana o fitou diretamente. Não havia surpresa em seu rosto. Apenas uma tristeza profunda que o atingiu como um soco no estômago. Ana se levantou e caminhou em direção a ele com passos determinados. Leonardo saiu de trás da coluna, sentindo-se exposto e vulnerável. "Há quanto tempo você está aqui?" ela perguntou quando chegou perto o suficiente para não precisar gritar. Desde que vocês chegaram", ele admitiu, incapaz de mentir diante daqueles olhos que sempre conseguiam ver através de suas máscaras. "Por quê?" A pergunta era simples, mas carregada de 9 anos de dor. Leonardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como explicar que sua vida havia se tornado um vazio desde ontem? Que cada respiração doía quando pensava no que havia perdido? "Não sei", ele finalmente sussurrou. Eu precisava vê-las de novo." Ana cruzou os braços, criando uma barreira física entre eles. "Vê-las por quê? Para se certificar de que realmente existimos? Para confirmar que sua decisão foi acertada?" "Não." A palavra saiu com mais força do que ele pretendia, fazendo algumas pessoas próximas olharem em sua direção. "Ana, por favor, me deixa explicar." "Explicar o quê?" Os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas. "Que durante 9 anos você dormiu tranquilo, sabendo que havia rejeitado sua própria filha, que conseguiu construir seu império em cima da nossa inexistência." Cada palavra era uma facada precisa no coração de Leonardo. Ele quis se defender. Quis dizer que não havia dormido tranquilo nenhuma noite nos últimos anos, mas sabia que não tinha direito à autocompassão. Ela é perfeita", ele disse, olhando para Clara, que brincava alegremente no escorregador. "É", Ana confirmou, seu orgulho maternal transparecendo na voz. "E ela conseguiu ser perfeita sem você." O silêncio entre eles foi quebrado pela voz doce de Clara gritando da área de brinquedos. "Mamãe, olha como eu consigo ir bem rápido." Ana acenou para a filha, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Quando se virou de volta para Leonardo, toda a vulnerabilidade havia desaparecido, substituída por uma dureza que ele não conhecia. "Você quer alguma coisa específica de nós?" ela perguntou. "Quer que eu assine algum papel dizendo que nunca vou procurá-lo? Quer ter certeza de que ela nunca vai saber quem você é?" "Não, Leonardo lutou para encontrar as palavras certas. "Eu não sei o que quero. Eu só sei que ver vocês ontem mudou alguma coisa em mim." "Mudou o quê, exatamente?" Ana perguntou com ceticismo. "Sua consciência finalmente acordou? Você descobriu que tem sentimentos?" "Eu descobri que cometi o maior erro da minha vida", ele disse, a honestidade brutal de suas palavras surpreendendo a ambos. Ana o estudou por um longo momento, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Mas tudo que viu foi um homem quebrado,
destruído pelo peso de suas próprias escolhas. Leonardo, ela disse, sua voz mais suave, mas ainda firme. Você teve a chance de ser pai há 9 anos. Você escolheu o dinheiro, o orgulho, a imagem. Agora não pode simplesmente aparecer e querer mudar as regras do jogo. Eu sei, ele admitiu, passando as mãos pelo cabelo em desespero. Eu sei que não mereço nem estar aqui falando com você. Mas, Ana, por favor, me deixa pelo menos conhecê-la melhor. Me deixa tentar... Tentar o quê? Ana interrompeu. Tentar ser pai? Tentar comprar nosso afeto com presentes caros? Tentar aliviar sua culpa? Não sei! Leonardo explodiu, sua compostura finalmente se despedaçando. Não sei o que estou tentando fazer. Só sei que olhar para ela é como olhar para tudo que eu sempre quis e nunca soube que precisava. Ana recuou um passo, surpresa com a intensidade emocional dele. Durante todos os meses que se relacionaram, ela nunca o havia visto perder o controle assim. E eu? Ela perguntou quietly. O que você vê quando olha para mim? Leonardo a fitou por um longo momento, realmente a vendo. A mulher forte que havia se tornado, a mãe dedicada que havia criado uma filha maravilhosa sozinha, a pessoa corajosa que havia escolhido a vida, mesmo quando ele a havia abandonado, no momento mais vulnerável. Eu vejo a mulher mais corajosa que já conheci, ele sussurrou. E eu vejo tudo que eu destruí por pura estupidez. Lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Ana. Você acha que é fácil para mim ver você aqui? Acha que não dói lembrar de como você me humilhou, de como me fez sentir menor que nada? Ana, Ela me pergunta sobre o pai dela às vezes. Ana continuou, a voz embargada, e eu nunca soube o que responder. Como explicar para uma criança que o pai dela nos chamou de lixo? Como dizer que ele pagou para que ela não existisse? Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você diz para ela? Eu digo que o papai dela mora muito longe e que talvez um dia ela possa conhecê-lo, Ana respondeu, limpando as lágrimas. Porque mesmo depois de tudo que você fez, eu não consegui destruir a inocência dela com a sua crueldade. Mamãe! Clara apareceu correndo, segurando uma flor de plástico que havia encontrado perto dos brinquedos. Achei isso para você. Ana se agachou para ficar na altura da filha e aceitou a flor com um sorriso genuíno. Que linda, meu amor, obrigada. Clara então notou Leonardo parado ali perto. Oi, moço gentil, você veio brincar no parquinho também? Oi, Clara, Leonardo disse, sua voz falhando ao pronunciar o nome dela. Não, eu só estava conversando com sua mãe. Vocês são amigos? Ela perguntou com a curiosidade natural das crianças. Ana e Leonardo se entreolharam, nenhum dos dois sabendo como responder. Nós nos conhecemos há muito tempo, Ana finalmente disse. Mas agora nós temos que ir para casa, meu amor. Já? Mas eu queria brincar mais um pouquinho. Outro dia, nós voltamos. Ana prometeu, pegando a mão de Clara. Vamos, temos que passar no mercado antes de ir para casa. Enquanto se afastavam, Clara acenou para Leonardo. Tchau, moço gentil. Foi legal te ver de novo. Leonardo ficou parado ali, observando as duas figuras se afastarem até desaparecerem na multidão do shopping. Só então percebeu que estava chorando novamente e que todas as pessoas ao seu redor o observavam com curiosidade ou preocupação. Ele dirigiu para casa em piloto automático, sua mente processando cada palavra, cada olhar, cada emoção daquele encontro. Pela primeira vez em 9 anos, Leonardo Almeida sabia exatamente o que queria. Ele queria sua família de volta, mas não fazia ideia de como conseguir isso, ou se ainda havia tempo para consertar o que havia destruído. A segunda-feira chegou como um fantasma assombrando Leonardo. Sentado em sua mesa de mogno, ele fitava os contratos espalhados à sua frente sem conseguir decifrar uma única palavra.
Os números que antes dançavam em sua mente como sinfonias de lucro agora pareciam hieróglifos incompreensíveis. Sua mente estava completamente tomada por duas figuras, uma mulher de vestido azul e uma menina de cabelos cacheados que o havia abraçado sem medo. "Senhor Leonardo!" A voz de Márcia cortou através de sua névoa mental. "Os investidores japoneses estão na sala de reuniões aguardando há 15 minutos. Leonardo piscou, tentando se reconectar com a realidade. Japoneses? Que japoneses? Márcia o olhou com preocupação. Em 5 anos trabalhando para ele, jamais havia visto seu chefe tão desconectado. A reunião para finalizar os detalhes do complexo residencial em Perdizes, senhor. O projeto de 2 bilhões? Ah, sim. Claro. Leonardo se levantou mecanicamente, ajeitou a gravata e caminhou em direção à sala de reuniões como um autômato. Durante toda a apresentação, enquanto os investidores falavam sobre projeções de lucro e cronogramas de construção, Leonardo via apenas o rosto de Clara, perguntando se ele trabalhava com coisas macias. Quando o diretor financeiro japonês mencionou que o investimento renderia lucros pelos próximos 20 anos, tudo o que Leonardo conseguiu pensar foi que Clara teria 29 anos quando o projeto fosse concluído. Almeida-san, o investidor principal, o chamou em japonês, misturado com português. Você concorda com os termos propostos para a fase 2? Leonardo piscou novamente, percebendo que todos na sala o observavam expectantes. Eu preciso de um momento para revisar os detalhes. Podemos remarcar para amanhã? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Em toda a sua carreira, Leonardo jamais havia adiado uma reunião de tal magnitude sem motivo aparente. Após os investidores saírem visivelmente contrariados, Leonardo voltou para sua sala e trancou a porta. Pegou o telefone e discou um número que não ligava há anos. Dr. Henrique, é Leonardo Almeida. Preciso marcar uma consulta. É urgente. Doutor. Henrique Martinez era psiquiatra há 30 anos e havia acompanhado Leonardo durante sua fase mais difícil na juventude, quando a pressão de assumir a empresa do pai quase o havia levado ao colapso nervoso. Leonardo, que surpresa ouvir sua voz. Aconteceu alguma coisa? Eu acho que estou perdendo a razão, doutor. Ou talvez a encontrando pela primeira vez. Não sei mais. 2 horas depois, Leonardo estava no consultório familiar. Um ambiente acolhedor, com poltronas de couro e estantes repletas de livros. Dr. Henrique, agora com cabelos completamente brancos, o recebeu com o mesmo sorriso paternal de sempre. Me conte o que está acontecendo, Leonardo. As palavras saíram em torrente. Leonardo contou sobre Ana, sobre a gravidez rejeitada 9 anos atrás, sobre o reencontro no shopping, sobre a filha que havia abraçado suas pernas sem saber quem ele era. Contou sobre as noites em claro, sobre a incapacidade de se concentrar no trabalho, sobre a sensação de que sua vida inteira havia sido um erro gigantesco. Você sabe o que isso significa, não é? Dr. Henrique perguntou quando Leonardo terminou. Que eu estou ficando maluco. Que você está finalmente sentindo. Durante todos esses anos, você construiu muralhas emocionais tão altas que se esqueceu do que significa ser humano. Agora essas muralhas estão desmoronando. E como eu vivo com isso? Como eu funciono sentindo essa dor constante? Você não funciona. Você vive. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas, Leonardo. Naquela tarde, Leonardo fez algo que não fazia há décadas. Cancelou todos os compromissos e dirigiu sem rumo pela cidade. Seus passos o levaram quase inconscientemente ao bairro onde Ana morava. Ele havia contratado um investigador particular no dia anterior. Não para persegui-las, mas para ter certeza de que estavam bem, de que não precisavam de nada. O relatório estava sobre o banco do passageiro. Ana Silva,
32 anos, proprietária da Ana em Clara Criações, especializada em roupas infantis sustentáveis. Faturamento mensal médio de R$ 8.000. Residia em apartamento alugado de 2 quartos. Clara Silva, 9 anos, estudante do 4º ano na Escola Municipal Santos Dumont. Notas excelentes. Participava do coral da escola. Leonardo estacionou em frente ao prédio simples de 3 andares, onde elas moravam. O bairro era classe média baixa, ruas limpas mas estreitas, pequenos comércios familiares nas esquinas. Tão diferente do seu mundo de arranha-céus e carros importados. Foi quando as viu saindo do prédio. Ana carregava uma sacola com tecidos e Clara segurava uma mochila escolar decorada com estrelas. Elas caminharam até o ponto de ônibus e Leonardo sentiu uma pontada no peito ao perceber que não tinha um carro. O ônibus chegou lotado. Ana fez questão de que Clara entrasse primeiro, protegendo-a com o corpo da multidão. Pelo vidro traseiro, Leonardo viu Ana balançando levemente com o movimento do veículo, sussurrando algo no ouvido de Clara que a fez rir. Ele a seguiu de carro até a escola de Clara. Era um prédio público bem conservado, com um pequeno jardim na frente onde outras crianças brincavam. Leonardo observou Ana se despedir da filha com um beijo na testa e palavras de encorajamento. Vai ser um dia lindo, meu amor. Estude bastante e se comporte. Sempre me comporto, mamãe. Clara respondeu com um sorriso travesso antes de correr para dentro da escola. Ana ficou parada no portão por alguns minutos, observando outras mães se despedirem de seus filhos. Havia uma expressão melancólica em seu rosto, como se estivesse pensando em algo distante. Quando ela se virou para ir embora, seus olhos encontraram o BMW preto estacionado do outro lado da rua. Mesmo através do vidro escuro, ela o viu. Ana caminhou determinadamente até o carro e bateu no vidro. Leonardo abaixou o vidro, sentindo-se como um adolescente pego fazendo algo errado. Você está me seguindo? Ela perguntou. Sua voz uma mistura de raiva e cansaço. Leonardo lutou para encontrar uma explicação que não soasse como perseguição. Queria ter certeza de que vocês estão bem. Estamos bem há 9 anos sem você se preocupar. Por que a mudança agora? Leonardo desligou o motor e saiu do carro. Na luz da manhã, Ana pôde ver que ele estava diferente. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas, nada do homem impecavelmente vestido que conhecera. Porque eu não consigo parar de pensar em vocês, ele admitiu. Não consigo trabalhar, não consigo dormir, não consigo fazer nada além de imaginar como seria se eu tivesse feito a escolha certa naquele dia. E qual teria sido a escolha certa? Ana cruzou os braços. Mas sua postura era menos defensiva do que antes. Ter te abraçado quando você me contou sobre a gravidez, ter chorado de alegria, ter prometido que íamos enfrentar tudo juntos. As palavras saíam sem filtro, pura honestidade brutal. Ter sido o homem que vocês mereciam, em vez do covarde que eu fui. Ana sentiu lágrimas queimarem atrás dos olhos. Mas você não foi, e não pode mudar isso agora. Eu sei, mas posso tentar ser melhor daqui para frente. Para quê? Para aliviar sua culpa? Para se sentir melhor consigo mesmo? Para dar à minha filha o pai que ela merece ter, Leonardo disse, sua voz quebrando. E para pedir perdão à mulher mais forte que eu já conheci, mesmo sabendo que não mereço ser perdoado. Ana o estudou por um longo momento. Havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. O homem arrogante e cruel de 9 anos atrás parecia ter dado lugar a alguém quebrado, mas genuinamente arrependido. Leonardo, ela disse suavemente, eu não posso simplesmente apagar 9 anos de dor porque você decidiu que quer ser pai agora. Clara tem uma vida, uma rotina, uma estabilidade. Ela não precisa de confusão. E se eu provar que mudei?
E se eu mostrar que posso ser digno de vocês? Como? Leonardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta pronta. Como um homem que havia construído sua vida inteira sobre poder e controle, poderia provar que estava disposto a ser vulnerável e humilde? Não sei, ele admitiu, mas vou descobrir. Vou encontrar uma forma. Ana balançou a cabeça, mais triste do que irritada agora. Você não entende, Leonardo. Não é sobre provar nada. É sobre o fato de que algumas coisas, quando quebradas, não podem ser consertadas. E meu coração foi uma delas. Ela se afastou, deixando Leonardo sozinho na rua, em frente à escola da filha que ele havia rejeitado. Enquanto caminhava, Ana sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto, porque apesar de toda a dor e raiva, uma pequena parte dela ainda se lembrava do homem por quem havia se apaixonado. E essa parte sussurrava perguntas perigosas sobre segundas chances e perdão. Leonardo ficou parado por mais de uma hora, observando a escola onde sua filha aprendia sobre o mundo. Crianças riram atrás dos muros, professores entraram e saíram, a vida continuou como sempre. Mas para ele, tudo havia mudado para sempre. 3 semanas se passaram desde o último encontro, mas para Leonardo, cada dia parecia uma eternidade. Sua empresa continuava funcionando no piloto automático, comandada por uma equipe de diretores competentes que haviam aprendido a tomar decisões sem sua presença constante. Ele havia se tornado um fantasma de si mesmo, vagando pelo apartamento luxuoso que agora parecia um mausoléu de mármore e vidro. Naquela manhã de sexta-feira, Leonardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Em vez de tentar ver Ana e Clara pessoalmente, ele faria algo diferente. Algo que talvez demonstrasse suas intenções sem invadir o espaço delas. Dirigiu até o centro da cidade e entrou na agência bancária onde mantinha suas contas principais. O gerente, Sr. Ribeiro, o recebeu com a reverência habitual reservada aos clientes mais importantes. Sr. Almeida, que prazer vê-lo. Como posso ajudá-lo hoje? Quero fazer uma transferência anônima, Leonardo disse, sentando-se na poltrona de couro da sala VIP. 50 mil reais para uma conta específica. O gerente nem piscou diante do valor. Para Leonardo, 50 mil era como trocados de bolso. Claro, senhor. Tem os dados da conta? Leonardo entregou um papel com as informações bancárias de Ana que havia obtido através de seu investigador. É para ajudar um projeto social, roupas para crianças carentes. Quero que seja completamente anônimo. 1 hora depois, o dinheiro havia sido transferido para a conta da Ana em Clara Criações. Leonardo imaginou a surpresa de Ana ao ver aquele valor inesperado. Imaginou como aquilo poderia ajudar a expandir seu negócio, talvez permitir que ela alugasse um ateliê maior, comprasse melhores equipamentos. O que ele não esperava era receber de volta, 3 dias depois, um envelope entregue em mãos em seu escritório. Márcia entrou na sala com expressão curiosa. Senhor Leonardo, uma moça deixou isto para o senhor. Disse que era muito importante. Dentro do envelope estava um cheque no valor exato de 50 mil reais, junto com uma carta escrita à mão em papel simples. A letra de Ana era delicada, mas firme, cada palavra escolhida com cuidado. Leonardo, sei que foi você. Não sei como conseguiu meus dados bancários, mas imagino que tenha seus métodos. Estou devolvendo cada centavo porque há algumas coisas que o dinheiro não pode comprar, e perdão é uma delas. Durante 9 anos, construí minha vida e a vida da Clara com trabalho honesto e amor genuíno. Não preciso de sua caridade para validar nossas conquistas. Se você realmente quer ajudar, pare de tentar nos comprar e comece a entender que algumas feridas não cicatrizam com dinheiro. Ana. Leonardo leu a carta 5 vezes, cada palavra ecoando em sua mente como um eco doloroso. Ele havia tentado fazer algo bom,
algo que demonstrasse sua intenção de ajudar, mas apenas conseguira insultar Ana novamente. Naquela tarde, incapaz de se concentrar em mais nada, Leonardo saiu do escritório e dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade. Seus pés o levaram, como sempre acontecia ultimamente, ao bairro onde Ana morava. Mas desta vez, em vez de ficar observando de longe, ele entrou no pequeno café da esquina, onde costumava vê-la comprando pão. Dona Teresa, a proprietária idosa do café, o cumprimentou com simpatia. "Primeira vez aqui, moço. Seja bem-vindo." "Obrigado." Leonardo respondeu, pedindo um café simples e sentando-se numa mesa próxima à janela. "A senhora conhece uma moça chamada Ana? Mora aqui no bairro com a filha?" O rosto de Dona Teresa se iluminou. "Ana Silva, claro que conheço. Uma menina de ouro, trabalhadora como poucas. E a Clarinha é um amor de criança. Por que pergunta?" Leonardo hesitou. "Eu sou conhecido da família. Estava querendo saber como elas estão." "Estão bem, graças a Deus. Ana trabalha dia e noite naquele ateliê dela, fazendo roupas lindas para as crianças. Às vezes ela traz Clara aqui depois da escola, e a menina fica desenhando enquanto a mãe costura. Elas vêm aqui frequentemente?" "Quase todo dia. Ana sempre compra pão francês quentinho para o jantar, e Clara escolhe um docinho para a sobremesa." Dona Teresa sorriu com ternura maternal. "São uma família linda, mesmo sendo só as duas." Leonardo sentiu uma pontada no peito ao ouvir a palavra família. "E Ana parece feliz?" Dona Teresa o estudou com mais atenção, notando algo na voz dele que despertou sua curiosidade. "É feliz, sim, dentro do possível, mas às vezes eu vejo uma tristeza nos olhos dela, sabe? Como se carregasse alguma mágoa antiga." "Que tipo de mágoa?" "Não sei, moço. Ana não é de falar da vida pessoal, mas uma mulher não cria um filho sozinha por escolha, né? Alguma decepção ela deve ter sofrido no passado." Leonardo baixou os olhos, sentindo o peso da verdade nas palavras simples da senhora. "E Clara? Ela pergunta sobre o pai?" "Pergunta sim, coitadinha. Ontem mesmo ela me perguntou por que algumas crianças têm papai e ela não. Partiu meu coração." As palavras de Dona Teresa foram como punhais no peito de Leonardo. Sua filha questionava sobre sua ausência, sentia falta de algo que ele havia escolhido negar a ela. O que Ana respondeu? Disse que o papai dela mora muito longe, mas que um dia talvez elas pudessem se encontrar. Ana sempre protege a inocência da menina, nunca fala mal de ninguém na frente dela. Leonardo terminou o café em silêncio, processando cada informação. Quando se levantou para pagar, Dona Teresa o tocou gentilmente no braço. "Moço, posso dar um conselho de uma velha que já viu muito da vida?" Ele assentiu, incapaz de falar. "Se você conhece essa família e tem apreço por elas, cuide bem delas. Ana é uma mulher especial que merece ser amada e respeitada. E Clara é uma criança que merece ter todas as pessoas boas do mundo cuidando dela." Leonardo pagou a conta e saiu do café com lágrimas nos olhos. Ele dirigiu de volta para casa, mas parou no caminho quando viu uma banca de jornal. Comprou todos os jornais locais e os levou para o apartamento. Foi na seção de economia do jornal principal que encontrou o que procurava. Uma pequena matéria de meia página com o título "Empreendedora local inspira outras mães com negócio sustentável." A foto mostrava Ana em seu pequeno ateliê, sorrindo enquanto segurava um vestidinho infantil feito com tecido de algodão orgânico. O texto falava sobre como ela havia começado o negócio costurando em casa para sustentar a filha, e como agora atendia clientes em toda a região metropolitana. Ana Silva, de 32 anos, transformou a necessidade em oportunidade quando se viu sozinha para criar a filha Clara, de 9 anos. "Costurar sempre foi minha paixão, mas virou minha salvação", conta a empreendedora que hoje emprega outras 2 mães em situação similar.
Leonardo leu cada palavra várias vezes, memorizando cada detalhe sobre a vida que Ana havia construído sem ele. Ela não era mais a garçonete vulnerável que ele havia rejeitado. Era uma mulher de negócios respeitada, uma mãe exemplar, uma pessoa que havia transformado dor em propósito. Naquela noite, Leonardo sentou-se em sua varanda e fez algo que não fazia desde criança. Orou. Não sabia bem para quem ou como, mas sussurrou para as estrelas uma súplica sincera. Eu não sei se mereço uma segunda chance, mas elas merecem ter tudo de bom que a vida pode oferecer. Se existe alguma forma de eu consertar o que quebrei, de me tornar o homem que elas merecem, me mostre o caminho. O vento noturno foi a única resposta que recebeu, mas pela primeira vez em semanas, Leonardo dormiu profundamente. Sonhou com uma menininha de cabelos cacheados que o chamava de papai e acordou com lágrimas de esperança molhando o travesseiro. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Em vez de tentar comprar o perdão ou forçar um reencontro, ele simplesmente começaria a merecer a família que havia perdido. Não sabia como, mas encontraria uma forma de se tornar o homem que Clara poderia se orgulhar de chamar de pai, e que Ana poderia talvez um dia perdoar. Leonardo Almeida, o empresário que sempre obtinha o que queria comprando ou intimidando, estava pronto para aprender a conquistar o que mais importava através da única moeda que realmente valia: mudança genuína e amor verdadeiro. 2 meses se passaram desde que Leonardo havia decidido mudar sua abordagem. Em vez de perseguir Ana e Clara, ele passou a observá-las de longe, aprendendo sobre suas vidas através de pequenos detalhes que coletava cuidadosamente. Descobriu que Clara tinha aulas de violão às terças-feiras, que Ana costumava levar trabalho para a praça nos domingos enquanto Clara brincava, que ambas frequentavam a missa das 10 na pequena igreja do bairro. Naquela manhã de domingo, Leonardo estava sentado num banco distante da praça, fingindo ler um jornal enquanto observava Ana costurar sob a sombra de um flamboyant. Clara corria atrás de borboletas no gramado, sua risada cristalina ecoando pelo ar matinal. Era uma cena de perfeita harmonia doméstica que fazia o coração de Leonardo doer de saudade por algo que nunca havia conhecido. Foi então que viu Clara tropeçar numa pedra e cair de joelhos no chão. Ela se levantou com lágrimas nos olhos, olhando para os joelhos ralados que começavam a sangrar. Leonardo se levantou instintivamente, mas forçou-se a permanecer onde estava. Ana já havia largado a costura e corria em direção à filha, ajoelhando-se para examinar os ferimentos. "Está doendo muito, meu amor?" Ana perguntou, limpando delicadamente a sujeira dos joelhos de Clara com um lenço. "Um pouco", Clara admitiu, tentando ser corajosa, mas sem conseguir conter as lágrimas. "Vamos para casa limpar isso direito", Ana disse, começando a recolher seus materiais de costura com uma mão, enquanto segurava Clara com a outra. Foi quando Clara olhou ao redor da praça e seus olhos encontraram Leonardo. Mesmo à distância, ela o reconheceu imediatamente. "Mamãe, é o moço gentil do shopping!" Clara acenou entusiasmadamente, esquecendo-se momentaneamente da dor nos joelhos. Ana ergueu os olhos e sentiu o coração acelerar ao vê-lo ali. Havia algo diferente em Leonardo. Ele parecia mais magro, mais abatido, como se carregar o peso de seus arrependimentos tivesse cobrado um preço físico. Clara, com a inocência típica das crianças, começou a mancar em direção a Leonardo antes que Ana pudesse impedi-la. "Oi, moço gentil, você lembra de mim?" Clara perguntou, parando na frente do banco onde ele estava sentado. Leonardo dobrou o jornal, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela poderia ouvi-lo. "Claro que lembro." "Como você está, Clara?" "Eu machuquei o joelho", ela disse, mostrando os arranhões com uma mistura de orgulho e dor. "Estava correndo atrás de uma borboleta azul muito bonita e não vi a pedra."
Deve estar doendo, Leonardo disse, agachando-se para ficar na altura dela. Você foi corajosa. Mamãe sempre diz que pessoas corajosas podem chorar quando se machucam. Chorar não é coisa de criança fraca. As palavras simples de Clara atingiram Leonardo como um raio. Ana havia ensinado à filha que vulnerabilidade era força, algo que ele mesmo havia levado 44 anos para aprender. Ana se aproximou lentamente, carregando a bolsa com os materiais de costura. Ela havia percebido que Leonardo não estava ali por acaso. Provavelmente havia algum tempo que ele frequentava aquela praça aos domingos. Clara, vamos para casa, Ana disse suavemente. Precisa limpar esses machucados. O moço gentil pode ir com a gente? Clara perguntou com toda a inocência do mundo. Ele parece triste. Talvez um curativo e um suco me ajudem ele a ficar melhor também. Leonardo sentiu lágrimas queimarem atrás dos olhos. A generosidade natural de sua filha, mesmo estando machucada, era avassaladora. Eu não quero atrapalhar vocês, Leonardo disse, olhando diretamente para Ana. Eu estava passando por aqui. Você sempre está passando por aqui. Ana respondeu não com raiva, mas com uma exaustão profunda. Você está me seguindo há 2 meses, Leonardo. Clara olhou entre os dois, percebendo que havia uma conversa adulta acontecendo que ela não compreendia completamente. Vocês se conhecem mesmo, ela disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. Por que vocês ficam tristes quando se olham? A pergunta inocente criou um silêncio pesado. Ana ajoelhou-se ao lado da filha, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Às vezes, meu amor, adultos têm conversas difíceis sobre coisas que aconteceram há muito tempo. E é por isso que o moço gentil parece que chora mesmo quando não está chorando? Clara perguntou, demonstrando uma percepção emocional impressionante para uma criança de 9 anos. Leonardo se abaixou completamente, ficando na altura de Clara. Pela primeira vez em 2 meses, ele falou diretamente com ela sem Ana filtrar a conversa. Clara, ele disse, sua voz embargada, você é a criança mais especial que eu já conheci. E sua mãe é a mulher mais corajosa do mundo. Eu sei, Clara respondeu com um orgulho genuíno. Mamãe costura roupas lindas e me ensina a ser forte. Ela diz que somos uma equipe pequena, mas muito poderosa. Cada palavra era um soco no estômago de Leonardo. Ana havia criado uma criança confiante, amorosa e segura. Tudo isso sozinha, apesar da rejeição brutal que ele havia imposto a ambas. Posso te contar um segredo, Clara? Leonardo perguntou, olhando rapidamente para Ana em busca de permissão. Ana assentiu quase imperceptivelmente, curiosa sobre o que ele diria. Eu cometi um erro muito grande há muito tempo, um erro que machucou pessoas que eu deveria ter protegido. E agora, eu não sei como consertar. Clara processou a informação com a seriedade que apenas crianças conseguem aplicar a conceitos adultos. Mamãe sempre diz que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem que pedir desculpas de verdade e tentar fazer diferente da próxima vez. Ela disse, você já pediu desculpas? Ainda não consegui, Leonardo admitiu. Às vezes, a gente machuca as pessoas de um jeito que elas não querem mais ouvir nossos pedidos de desculpa. Clara olhou para Ana, depois de volta para Leonardo, sua mente infantil tentando processar a complexidade emocional da situação. Mamãe, ela disse finalmente, o moço gentil pode vir em casa tomar suco e ganhar um curativo também? Ele parece machucado por dentro. Ana sentiu o coração se partir. Sua filha havia detectado a dor emocional de Leonardo com a clareza devastadora da inocência. Como explicar para uma criança de 9 anos que algumas feridas eram auto-infligidas, que algumas pessoas escolhiam machucar outras e depois sofriam as consequências? Clara, é complicado, Ana começou. Por que é complicado? Clara insistiu.
Você sempre me ensina a ser gentil com pessoas tristes, e ele está muito triste. Leonardo se levantou lentamente, incapaz de continuar aguentando a bondade pura de sua filha quando sabia que não a merecia. Sua mãe está certa, Clara. É complicado, ele disse, sua voz falhando. Eu fiz coisas que pessoas boas como vocês não deveriam perdoar. Mas você está arrependido? Clara perguntou com a lógica simples da infância. Mais do que qualquer coisa no mundo, Leonardo respondeu honestamente. Clara olhou para Ana novamente, seus olhos grandes e expressivos, pedindo algo que ela não conseguia verbalizar completamente. Ana respirou fundo, sabendo que o que diria a seguir mudaria tudo irrevogavelmente. Você pode vir conosco, ela disse quietly, mas apenas para cuidar do machucado dela. Depois você vai embora. O rosto de Clara se iluminou, como se ela tivesse ganhado o maior presente do mundo. Obrigada, mamãe. Vamos cuidar dos dois, do meu joelho e do coração triste dele. Enquanto caminhavam os 3 quarteirões até o apartamento de Ana, Clara foi na frente, contando para Leonardo sobre a escola, sobre suas amigas, sobre o vestido que estava ajudando a mãe a fazer. Leonardo ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, gravando na memória o som da voz de sua filha. Ana caminhava em silêncio ao lado dele, internamente questionando sua decisão. Por que havia concordado com isso? Por que estava permitindo que ele entrasse em seu espaço seguro, no lar que havia construído sem ele? Mas quando olhava para Clara, radiante de felicidade por fazer uma boa ação, Ana sabia que não havia tido escolha. Sua filha havia herdado um coração generoso demais, um coração que via dor e queria curar, independentemente das circunstâncias. E Ana não tinha coragem de ensinar cinismo para aquela alma pura, mesmo que isso significasse abrir uma porta que havia trancado há 9 anos. Enquanto subiam as escadas do prédio simples, Leonardo olhou ao redor, tentando absorver cada detalhe do mundo onde sua filha havia crescido. Era modesto, mas limpo, acolhedor, mas sem luxos. Era um lar construído com amor em vez de dinheiro, e isso o fez perceber mais uma vez o quão perdido havia estado todos esses anos. O apartamento de Ana era pequeno, mas cada canto respirava amor e cuidado. As paredes da sala eram decoradas com desenhos de Clara emoldurados em quadrinhos simples, e uma estante caseira exibia livros infantis ao lado de revistas de moda e costura. O sofá de 2 lugares tinha uma manta de crochê colorida jogada sobre o encosto e uma mesa de centro improvisada com caixotes de madeira pintados sustentava um vaso com margaridas frescas. Leonardo ficou parado na entrada, observando tudo com uma mistura de admiração e dor. Aquele lar simples irradiava mais calor humano que seu apartamento de cobertura jamais havia conseguido, mesmo com toda a sua decoração cara e móveis de grife. Senta aí no sofá enquanto eu pego o kit de primeiros socorros, Ana disse para Clara, que obedientemente se dirigiu para a sala. Moço gentil, vem sentar comigo. Clara chamou, batendo no local ao seu lado no sofá. Mamãe faz os melhores curativos do mundo. Ela vai deixar meu joelho novinho em folha. Leonardo hesitou por um momento, mas acabou se sentando cautelosamente ao lado da filha. O contraste entre eles era gritante. Ele vestindo roupas caras mesmo em um domingo casual, ela com um vestidinho simples, mas impecavelmente costurado pela mãe. Sua casa é muito bonita, Leonardo disse genuinamente impressionado. Obrigada, mamãe que decorou tudo. Ela diz que uma casa fica bonita quando tem amor, não quando tem coisas caras. Clara balançou as pernas, que não alcançavam o chão. Quer ver meu quarto depois? Eu tenho uma coleção de botões que uso para fazer artesanato. Antes que Leonardo pudesse responder, Ana voltou carregando uma caixa de primeiros socorros e uma tigela com água morna.
Ela se ajoelhou no chão diante de Clara e começou a limpar delicadamente os joelhos arranhados. Pode doer um pouquinho no começo, Ana avisou, mas Clara apenas fez uma careta sem reclamar. Leonardo observava cada movimento de Ana, a forma carinhosa como ela cuidava da filha, sussurrando palavras de conforto e soprando nos ferimentos para aliviar a ardência. Era uma dança de amor maternal que ele jamais havia presenciado de perto, e isso o fazia perceber tudo o que havia perdido ao rejeitar aquela família. Pronto, meu amor. Agora você está curada, Ana disse, colando os últimos band-aids coloridos nos joelhos de Clara. Obrigada, mamãe. Agora vamos cuidar do moço gentil, Clara anunciou, virando-se para Leonardo com determinação. Onde está seu machucado? Leonardo levou a mão instintivamente ao peito, sobre o coração. É um machucado que não dá para ver, Clara. Ah, eu entendo. É um machucado no coração, ela disse com a sabedoria peculiar das crianças. Mamãe me ensinou que esses são os mais difíceis de curar, mas também os mais importantes. Ana sentiu lágrimas queimarem atrás dos olhos ao ouvir as palavras da filha. Sem perceber, ela havia ensinado Clara sobre dor emocional através de suas próprias feridas. E agora a menina demonstrava uma empatia que a deixava orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo. E como a gente cura machucados do coração? Leonardo perguntou, genuinamente curioso sobre a perspectiva de sua filha. Primeiro a gente precisa dizer a verdade sobre o que aconteceu, Clara respondeu, sentando-se de pernas cruzadas no sofá para ficar mais confortável. Depois a gente pede desculpas de verdade. E depois... Ela pausou, pensativa. Depois a gente precisa fazer coisas boas para mostrar que mudou. Leonardo olhou para Ana, que havia se sentado na poltrona em frente ao sofá. Ela evitava seu olhar, mas ele podia ver que estava ouvindo cada palavra da conversa. Clara, Leonardo disse, respirando fundo, posso contar para você sobre meu machucado no coração? Ana o olhou alarmada, mas Clara assentiu entusiasticamente. Há muito tempo, quando sua mãe era mais nova, ela me contou uma notícia muito importante. Uma notícia sobre um bebê que ia nascer. Leonardo escolhia cada palavra cuidadosamente, consciente de que estava pisando em terreno delicado. E eu fiquei com medo. Medo do quê? Clara perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Medo de não ser um papai bom. Medo de não saber cuidar de um bebê. Medo de mudar minha vida. Leonardo sentiu a voz falhar. E ao invés de conversar sobre meus medos, eu falei coisas muito feias para sua mãe. Coisas que machucaram ela e o bebê. Clara processou a informação em silêncio, seus olhos grandes fixos no rosto de Leonardo. Ana segurava a respiração sem saber onde aquela conversa ia dar. E o que aconteceu com o bebê? Clara perguntou finalmente. Leonardo olhou diretamente para ela, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. O bebê nasceu e se tornou a criança mais maravilhosa do mundo, mas eu perdi a chance de conhecer ela porque fui covarde demais para ficar. Clara ficou em silêncio por um longo momento, seu cérebro infantil conectando as peças da história. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas cheia de compreensão. Você está falando de mim, não está? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos soluços contidos de Leonardo. Ana sentiu como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Sim, Leonardo sussurrou. Eu estou falando de você, Clara. Clara olhou para Ana, procurando confirmação. Ana assentiu lentamente, lágrimas correndo por seu rosto. Então você é meu papai, Clara disse, não como pergunta, mas como constatação. O papai que mora longe. Eu sou, Leonardo admitiu, mas eu não mereço ser chamado de papai porque não estive aqui quando você precisou de mim. Clara ficou quieta por alguns minutos, processando a maior revelação de sua vida. Quando finalmente falou, suas palavras surpreenderam ambos os adultos.
Eu sempre soube que você ia voltar um dia, ela disse simplesmente. Eu pedia para Deus todas as noites antes de dormir. Ana soluçou audível agora, cobrindo o rosto com as mãos. Toda a força que havia mantido durante 9 anos desmoronou diante da fé inabalável de sua filha. Clara se levantou do sofá e caminhou até Ana, abraçando-a apertado. Não chora, mamãe. Você foi a melhor mãe e o melhor pai que eu podia ter. Mas agora talvez a gente possa ser uma família de verdade. Leonardo se ajoelhou no chão ao lado da poltrona, onde Ana e Clara se abraçavam. Ana, ele disse, sua voz quebrada, eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que causei uma dor que talvez nunca cicatrize completamente. Mas eu imploro, me dê uma chance de tentar ser o homem que vocês merecem. Ana ergueu os olhos, vermelhos de lágrimas, e viu não o homem cruel que a havia rejeitado 9 anos atrás, mas um homem quebrado, arrependido, disposto a se humilhar completamente pelo amor de sua família. Leonardo, ela disse, sua voz trêmula, você me destruiu quando mais precisei de você. Me fez sentir que eu e nosso bebê éramos lixo. Eu sei, ele respondeu, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas, Ana, você e Clara são a única coisa boa que já aconteceu na minha vida. Sem vocês, eu sou apenas um homem rico e vazio. Clara olhava entre os dois, sentindo o peso emocional do momento, mas determinada a ser a ponte entre seus pais. Mamãe, ela disse suavemente, você sempre me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance quando está realmente arrependido. Ana olhou para a filha, vendo nela uma sabedoria que superava seus 9 anos. Clara havia crescido sem amargura, sem raiva, cheia de amor e compaixão, exatamente o oposto do que Ana havia temido que acontecesse, criando uma filha sem pai. Eu não sei se consigo perdoar, Ana admitiu honestamente. Eu não sei se consigo confiar em você de novo. Então, me deixe provar, Leonardo implorou. Me deixe mostrar todos os dias que eu mudei. Me deixe ser o pai que Clara merece e o homem que você sempre deveria ter tido. Clara se soltou do abraço da mãe e estendeu uma mão para Leonardo e outra para Ana. A gente pode tentar, ela disse com a sabedoria simples da infância. A gente pode tentar ser uma família. Ana olhou para as mãos estendidas da filha, depois para os olhos suplicantes de Leonardo. Por 9 anos, ela havia protegido seu coração e o coração de Clara. Mas talvez fosse hora de acreditar que algumas feridas, por mais profundas que sejam, podem cicatrizar quando regadas com amor genuíno e arrependimento verdadeiro. Lentamente, Ana estendeu sua mão e tocou a de Clara. Leonardo fez o mesmo, e pela primeira vez em 9 anos, os 3 estavam conectados. Vamos devagar, Ana disse, sua voz firme, mas não cruel. Um dia de cada vez. E se você machucar ela, se você desapontar nossa filha de qualquer forma, eu nunca mais vou decepcionar vocês, Leonardo prometeu, apertando suavemente as mãos pequenas de Clara. Vocês são minha família e eu vou passar o resto da vida merecendo estar aqui. Clara sorriu, o primeiro sorriso completamente feliz que havia dado naquele dia. Agora somos 3, ela disse, uma família pequena, mas muito poderosa. E pela primeira vez em 9 anos, Ana acreditou que talvez, apenas talvez, finais felizes fossem possíveis, mesmo depois das maiores tristezas.